Olá, hoje nós vamos fazer o experimento do violeta que desaparece. Para isso a gente vai ter que usar permanganato de potássio, água oxigenada e vinagre, que está nessa garrafa aqui. Primeiro, a gente tem que ter separado os três líquidos em copos diferentes, para a gente visualizar um pouco melhor. Nesse primeiro aqui, a gente tem água. Nesse segundo, a gente tem vinagre. E no terceiro, uma quantidade de água oxigenada. O importante desse experimento aqui é, para dar certo, tem que ter uma quantidade de água que seja o dobro da quantidade dos outros líquidos. Agora a gente vai ter que dissolver uma quantidade de permanganato aqui na água. Vamos lá. A quantidade ela tem que ser mais ou menos isso aqui, ó. Deixa a coloração bem roxa, bem intensa. Está dissolvido. A gente vai fazer o seguinte agora. Vai pegar uma quantidade de o vinagre e aí a gente vai colocar aqui dentro. Dá uma misturada para diluir bem. Por enquanto nada acontece. Só que agora a gente vai colocar a quantidade de água oxigenada aqui dentro. E acontece a nossa reação. Dá essa borbulhada aqui, eu já vou explicar por que isso aqui acontece. Mas deixa eu dar uma misturada aqui para ficar melhor. Dá uma pausada aí. Pausa. Nossa. Bom, é o seguinte. No início, a gente esperou um tempo aqui para a reação acontecer um pouco melhor. E o que aconteceu? O permanganato ele ficou com alguns farelos aqui no meio. Não sei se ainda dá para ver aqui, talvez ainda dê. Tem alguns farelos bem pequenos de permanganato. Isso provavelmente aconteceu porque a gente colocou muito permanganato na primeira dose lá. Talvez tenha sido um pouco demais. Só que ele conseguiu ser dissolvido. A água está transparente, o líquido. Primeiro, você pode ter visto que ficou com um certo farelo aqui na solução, mas ele sumiu. A gente colocou permanganato demais na solução, permanganato de potássio demais. E aí ele demorou um pouco mais para dissolver, mas ele dissolveu, como pode ver aqui. Agora, por que isso acontece? Primeiro passo, quando a gente colocou o permanganato de potássio dentro da água, aconteceu um processo de dissociação. A gente tinha aqui o permanganato de potássio, que é essa fórmula aqui, e aí a gente vai ter uma dissociação. Os íons aqui já estavam definidos, ó. O potássio era positivo e o permanganato negativo. Então, quando a gente coloca na água, eles se separam. A gente vai ter, então, dentro da solução, o potássio com o íon cátio e o permanganato com o íon ânion. Partindo daqui, então, com a solução do permanganato já dissolvida, a gente vai ter o permanganato e aí depois a gente coloca a peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E quando a gente faz isso, libera uma certa quantidade de hidrogênios, que é justamente aquelas bolhas que soltaram aqui. Até tá um pouco aqui na solução. Bom, após a liberação de hidrogênio, a gente vai ter o produto dessa forma. Que vai ser o que? Na primeira parte a gente tem uma dissociação, na segunda parte uma coisa bem semelhante, uma outra dissociação. Aqui a gente tem o manganês e o oxigênio. Esse oxigênio ele vai interagir com esse hidrogênio aqui, esses hidrogênios aqui. O que vai acontecer? Uma segunda dissociação, uma dissociação do manganês e do oxigênio. Assim como está aqui embaixo. A gente vai ter o manganês íon 2+, que é até o NOx padrão desse manganês. E a liberação de oxigênio e água. E é essa a nossa reação.